Olá, pessoal. Eu sou Inês De Luca, sou psicóloga e neuropsicóloga da equipe multidisciplinar da BD e estou aqui para falar com vocês sobre as questões emocionais da dislexia. E antes de falar das questões emocionais propriamente ditas, eu preciso falar um pouco como se dá a aprendizagem, o que é a dislexia, quais são os aspectos de fato emocionais que acontecem na dislexia e vou passar para vocês algumas estratégias para pais e professores. Serão poucas estratégias, porque nós temos aulas específicas para isso, teóricas e práticas, que vocês podem estar procurando nos nossos meios de comunicação, na Associação Brasileira de Dislexia. Vamos lá? Vamos começar? Estão todos dispostos? Vamos lá. Para começar a falar de aprendizagem, é interessante que eu fale um pouco sobre esta pirâmide. Vamos lá. Para começar a falar de aprendizagem, é interessante que eu fale um pouco sobre esta pirâmide aqui de William Glasser. Nós não aprendemos só lendo, nós não aprendemos só ouvindo, nem só vendo, nem quando estamos vendo e ouvindo ao mesmo tempo que melhora. Sim, melhora um pouco a questão da aprendizagem, mas ainda assim falta alguma coisa. Quando nós discutimos os assuntos que estamos aprendendo, essa aprendizagem melhora e muito. É conversar, é perguntar, é repetir, é relacionar assuntos entre si. Isso faz com que a aprendizagem melhore e muito, tá? Quando nós estamos fazendo uma atividade, nós estamos aplicando na prática, queremos essa aprendizagem melhorar mais ainda. E melhora ainda mais, chega a quase 100%, quando nós explicamos, quando nós estamos ensinando alguém a respeito, nós estamos relacionando os assuntos mentalmente e a aprendizagem se dá de uma forma muito melhor. Então, nós aqui estamos aprendendo juntos, vocês e eu, porque eu estou tentando passar alguma coisa e vocês estão aí ouvindo. A aprendizagem se dá de uma forma muito melhor. Então, nós aqui estamos aprendendo juntos, vocês e eu, porque eu estou tentando passar alguma coisa e vocês estão aí ouvindo aquilo que eu tenho para passar para vocês. Então, sempre quando vocês se sentirem inseguras em relação a algum assunto, se vocês têm um conhecimento suficiente ou não, seria interessante tentar explicar para alguém isso que vocês estão tentando passar. E aí vocês vão ter uma noção de quanto vocês conhecem, o quanto vocês precisam estudar mais para conseguir chegar num nível que vocês se sintam satisfeitos em relação ao assunto. E como o cérebro aprende? Ele registra muito mais daquilo que nós imaginamos, tá? Então é necessário nós termos cuidado com aquilo que nós vamos passar para os nossos alunos em sala de aula. E esse cuidado vai desde a forma como nós falamos, como nós agimos, até o conteúdo que nós estamos propondo de ensinar ao nosso aluno. O conteúdo, sim, é muito importante, ele é, no final das contas, para isso que nós estamos lá na sala de aula. Mas não é o que mais impacta os alunos em sala de aula. O conteúdo, sim, é muito importante, ele é, no final das contas, para isso que nós estamos lá na sala de aula. Mas não é o que mais impacta os alunos em sala de aula. Vocês podem perceber que alguns professores ensinam melhor do que outros. Alguns professores, os alunos gostam mais do que outros. E por que será que isso acontece? Então, vamos tentar entender como é que isso acontece, como é que esses alunos aprendem, para que nós possamos compreender o processo e passar a aplicar conhecimentos na hora de fazer o ensino, na hora de passar até a intervenção para um disléxico ou um aluno que tenha alguma dificuldade na aprendizagem. Então, o cérebro, ele registra questões também relacionadas ao nosso humor, às nossas emoções, o sono interfere profundamente na nossa aprendizagem, a fome, se nós estamos com fome ou não, a localização, se nós estamos sentados à frente, ao meio, ou no final da classe, o ambiente, se está quente, se não está, se é confortável, se não é. Todas essas informações o cérebro vai registrando mesmo sem que a gente esteja pensando da classe, o ambiente, se está quente, se não está, se é confortável, se não é. Todas essas informações o cérebro vai registrando mesmo sem que a gente esteja percebendo o que ele está registrando. A gente pensa que ele está registrando somente a matéria, somente aquilo que está escrito na lousa, ou que o professor está falando, mas não. Ele está registrando tudo isso ao mesmo tempo. Ele registra o que está acontecendo ao seu redor, tá? E de modo geral, tá? E é durante o sono que a memória é consolidada, ela faz associações entre aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já aprendeu, aquilo que foi aprendido durante esse dia, e aí faz toda essa relação e faz o registro daquilo tudo que está sendo aprendido, tá? E o cérebro tem preferência pelo significado. Quando você passa uma informação e você relaciona essa informação com a utilidade daquilo, a aplicabilidade daquilo, o que de fato significa, isso vai ficar registrado de uma forma mais viva, mais intensa e vai ficar muito mais fácil de ser acessada pelo aluno em sua memória. Significa, isso vai ficar registrado de uma forma mais viva, mais intensa e vai ficar muito mais fácil de ser acessada pelo aluno em sua memória, tá? Então, aquilo que você atribui algum significado tem muito mais importância do que aquele texto que você pede
pede somente para ser decorado, para que o aluno decore ou saiba sem titubear as palavras, mas ele tem que compreender. O contexto, muitas vezes, é muito mais importante do que o texto em si. Né? Nós temos que fazer com que ele compreenda aquilo que está sendo dado de uma forma que faça sentido para ele. Tá? E o cérebro não é uma região do cérebro que é responsável pela aprendizagem, é o cérebro como um todo. E várias funções são necessárias para que esse processo seja eficiente e aconteça a aprendizagem. Então, vamos considerar que a criança teve uma gestação adequada, que ela nasceu de uma forma adequada, sem intercorrências, que biologicamente está tudo certo e anatomicamente também está tudo certo. O que é que a criança vai precisar para que ela nasceu de uma forma adequada, sem intercorrências, que biologicamente está tudo certo e anatomicamente também está tudo certo? O que é que a criança vai precisar para que aconteça a aprendizagem de fato? É necessário, para começar, que as funções executivas desse aluno estejam em pleno funcionamento. Tá? Então, o que são funções executivas? Né? É um processo, né? Na verdade, é um processo, é uma relação entre as células, é uma comunicação entre as células, são sinapses que acontecem durante o processo de aprendizagem. E esse processo, as funções executivas, são responsáveis pelo planejamento e pela execução de todas as atividades. Então, para a gente executar uma atividade, qualquer que seja o nosso dia a dia, mesmo que nós não estejamos conscientes disso, nós temos que fazer um planejamento. Como é que eu vou fazer essa atividade? Por onde eu começo? Qual é o objetivo dessa atividade? E aí nós tomamos a decisão de iniciar a tarefa. Então começa-se a realizar, a executar a tarefa que nós planejamos. Enquanto estamos executando essa tarefa, temos que ter atenção voltada à tarefa. Então começa-se a realizar, a executar a tarefa que nós planejamos. Enquanto estamos executando essa tarefa, temos que ter atenção voltada para aquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos realizando. Vamos ter que ter memória para lembrar das atividades relacionadas, daquilo que nós precisamos saber para realizar aquela atividade, quais são os procedimentos, qual é o vocabulário que eu vou precisar, e durante a execução eu fazer uma análise se a execução está sendo bem sucedida, se não está, o que é que eu preciso para mudar e para melhorar essa execução. Então, eu tenho que ter também a flexibilidade para mudar o caminho, o rumo daquilo que eu estou realizando, tá? A gente chama de flexibilidade. Fora isso, ainda temos que ter persistências para nos mantermos no ensino daquilo, na realização daquilo que nós planejamos e que nós iniciamos. Ter persistência se não deu certo de uma forma, que possa dar de outra forma e modificar aquilo que não está dando muito certo e dar continuidade àquilo que nós estamos realizando. E depois finalizamos e que nós iniciamos, ter persistência se não deu certo de uma forma, que possa dar de outra forma e modificar aquilo que não está dando muito certo e dar continuidade àquilo que nós estamos realizando. E depois finalizar aquilo que iniciamos e armazenar os roteiros necessários para os próximos procedimentos. Então, a gente viu que aquilo que deu certo ou aquilo que deu errado, a gente não vai repetir numa próxima situação. Nós vamos arquivar somente aquilo que nós realizamos e que deu certo. Qual foi o roteiro que teve realmente sucesso depois de todo aquele planejamento da execução, da tomada de decisão para iniciar, da flexibilidade para mudar de rota, o que ficou, como foi que funcionou, o que é que de fato eu vou dar prosseguimento numa próxima vez, quando fizer uma atividade parecida com essa que eu realizei agora. E eu trouxe essa imagem para vocês, só para vocês terem uma noção de que a questão de leitura e escrita, porque nós estamos falando aqui de transtornos de aprendizagem, em especial sobre a dislexia, como a questão da leitura escrita, só para vocês terem uma noção de que a questão de leitura escrita, porque nós estamos falando aqui de transtornos de aprendizagem, em especial sobre a dislexia, como a questão da leitura escrita, ela aparece em várias regiões do cérebro. Então, nós não vamos ter uma única área responsável pela execução da leitura escrita, são diferentes áreas, são diferentes teorias que explicam a dislexia. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos simplistas quando a gente disser que é apenas uma dificuldade, que ele apenas não consegue ler, que ele apenas não consegue escrever, porque a gente vai estar falando de uma questão que envolve o cérebro, é todo um funcionamento que é diferenciado. Então, nós vamos ter várias áreas envolvidas e todas elas precisam estar em melhor funcionamento para que ocorra uma leitura, uma escrita com eficiência, assim, de acordo com o esperado por toda a sociedade, pelo menos, né? Vamos lá. Então, o que mais é necessário, o que mais é importante para a questão da aprendizagem, por toda a sociedade, pelo menos, né? Vamos lá.
Então, o que mais é necessário, o que mais é importante para a questão da aprendizagem? Um componente muito importante para consolidar a memória, que eu já citei antes, é a questão do sono, tá? E também a questão da atenção. Para que aconteça a memória, eu preciso ter atenção naquilo que eu estou fazendo, e essa atenção pode ser que ela esteja alterada por várias questões que envolvem desde emocionais até questões biológicas, tá? Quando a memória não se concretiza, não acontece, quando você vai buscar uma informação e não localiza essa informação, é muito provável que você tenha tido uma falha na atenção durante a execução daquela atividade ou durante a explanação do professor, por exemplo. Tá? Então, se você não tem atenção adequada, não vai acontecer a memória. É por isso que as crianças que têm o TDAH têm muitas dificuldades na aprendizagem. Não é por questões de inteligência, não é por questões de preguiça ou porque elas são de memória. É por isso que as crianças que têm o TDAH têm muitas dificuldades na aprendizagem. Não é por questões de inteligência, não é por questões de preguiça ou porque elas são agitadas. O que acontece é que elas não estão com a atenção completamente voltada para a atividade, não porque elas querem, por uma falha biológica, química, tá? E aí, não acontecendo a atenção de forma plena, não acontece a memória também de forma plena, não se consolidam as questões daquilo que foi ensinado durante aquele dia, durante aquele período, tá? As informações que são absorvidas com atenção são julgadas como as mais importantes pelo cérebro, e por isso elas são armazenadas, e quando forem evocadas, elas estarão lá presentes, e vai ser mais fácil de localizar essas informações. Então, tudo que é absorvido com atenção é julgado pelo cérebro como sendo uma informação importante, por isso ele vai lá e arquiva aquela informação. E se nós estamos desatentos em sala de aula por questões várias, né, o que acontece? Nós não consolidamos memória e arquiva aquela informação. E se nós estamos desatentos em sala de aula por questões várias, né, o que acontece? Nós não consolidamos memória, e quando nós vamos evocar na hora da prova, a gente não vai lembrar nem que aprendeu aquele assunto em sala de aula. E é também preciso estar acordado, né? Além de estar atento, é preciso que nós estejamos acordados e despertos para que consigamos registrar as informações novas que estamos recebendo. E é durante o sono que nós consolidamos a memória, conforme nós já dissemos. Então, é importante, é evidente que o sono faz um papel primordial na questão da aprendizagem. Não é só a quantidade de horas que a criança dorme, ou que o adolescente ou o adulto dorme, é também a qualidade desse sono. Ele se mexe muito, ele acorda durante o sono, ele tem pesadelos, ele tem questões emocionais relacionadas, não consegue dormir sozinho, ou ele dorme com muitas pessoas na mesma cama, como acontece em questões socioeconômicas privilegiadas, né? Então, muitas vezes eles chegam sonolentos em sala de aula, com muitas pessoas na mesma cama, como acontece em questões socioeconômicas privilegiadas, né? Então, muitas vezes eles chegam sonolentos em sala de aula, e aí o processo de atenção é prejudicado e, consequentemente, o processo de memorização fica prejudicado. E são várias doenças e transtornos que podem afetar o sono, a qualidade do sono e a qualidade, em consequência, da aprendizagem também. A maioria, né, dos transtornos acabam afetando o sono de alguma forma. Então, é por isso que muitos dos transtornos que a gente conhece trazem questões de aprendizagem correlatas. Nós temos aqui as fases em que acontece a memória. Então, a primeira fase nós temos a atenção, que é fundamental para se iniciar o processo de memorização, e o cérebro tenta se antecipar para adivinhar o que vai acontecer, né? Ele já fica preparado, ele fica atento, ele fica ligado naquilo que está acontecendo, e aí em seguida vem a questão da compreensão. Ele compreende a informação, ele entende a lógica, as conexões com outras, ele fica atento, ele fica ligado naquilo que está acontecendo, e aí em seguida vem a questão da compreensão. Ele compreende a informação, ele entende a lógica, as conexões com outras informações que ele tem já, ele tenta memorizar essa informação, e aí acaba, se ele faz todas essas relações, ele consegue memorizar e compreender essas informações com maior facilidade. E aí ele não decora, tá? Ele compreende e aí passa para uma região do cérebro de memória efetiva, né? E não apenas de um decoreba, porque aquilo que é decorado em pouco tempo é esquecido, e aquilo que é compreendido leva um tempo muito maior, provavelmente você não esquece mais. Se você compreendeu, você não esquece mais aquela informação.
E aí, uma vez que ele fez o processo de compreensão, ele passa para o armazenamento, tá? Daquilo que foi compreendido, vão passar para uma região do cérebro relacionada à memória, e ele vai ter acesso a muito mais informações, e lá vai encontrar outras informações que vai fazer relação para uma região do cérebro relacionada à memória, e ele vai ter acesso a muito mais informações, e lá vai encontrar outras informações que vai fazer relação com aquela nova aprendizagem ocorrida, e vai preenchendo essa questão da memória já de uma forma mais completa. E a última fase é a fase da recuperação, onde o cérebro hierarquiza as informações, as que são mais importantes, as que são menos importantes, aquelas em que eu vou precisar de uma recuperação ou não, faz associações com as informações que nós temos já em nosso cérebro, pode associar até com cores, com cheiros, com outras informações que pode associar, que vão facilitar a recuperação, e aí ele traz a memória quando você busca aquela informação, você busca evocar aquilo que você aprendeu. E as regiões que são responsáveis pelas funções executivas, nós temos aqui a representação, é essencialmente a região do córtex pré-frontal. Eu estou assim, alterando um pouquinho aqui no computador. As regiões que são responsáveis pelas funções executivas, nós temos aqui a representação, é essencialmente a região do córtex pré-frontal. Eu estou assim, alterando um pouquinho aqui no computador, porque eu estou vendo que está um pouco escura a imagem, mas o que importa é o que vocês estão vendo aqui na imagem que eu estou passando para vocês. Então, as regiões responsáveis pelas funções executivas são essencialmente o córtex, a região pré-frontal, que é a última que o cérebro humano desenvolveu, e essa é a região que nos diferencia dos animais irracionais, que é aqui que nós fazemos planejamento, que nós temos persistência e flexibilidade cognitiva, que os animais até hoje não conseguem, os humanos não conseguiram comprovar de forma efetiva que os animais têm de uma forma tão complexa, é lógico, como nós temos, porque essa região foi desenvolvida nos últimos primórdios, aí, mais recentemente, falando em termos de ser humano, sem de forma efetiva que os animais têm de uma forma tão complexa, é lógico, como nós temos, porque essa região foi desenvolvida nos últimos primórdios, aí, mais recentemente, falando em termos de ser humano, recentemente aí tem muitas centenas e milhares de anos, não é? Mas, de qualquer forma, é a região mais recente que foi desenvolvida e que é a responsável por todas as questões das funções executivas e que nós temos dito aqui são tão importantes para que ocorra uma aprendizagem efetiva em qualquer questão de aprendizagem que nós estamos falando, não só na escola, como fora da escola, como em sociedade, em qualquer momento em que ocorra uma situação em que nós tenhamos que aprender alguma coisa. Além das questões das funções executivas, nós temos que pensar também na questão da motivação. E o que é motivação? É o impulso que faz com que os indivíduos ajam para atingir um objetivo. Tá? Então, ele tem que realizar uma certa função. E o que é motivação? É o impulso que faz com que os indivíduos ajam para atingir um objetivo. Tá? Então, ele tem que realizar uma certa função, ele tem isso como objetivo. E o que vai fazer com que ele faça, com que ele vá e atinja esse objetivo, é a motivação. Então, aqui nós vamos ter muitas questões emocionais envolvidas, questões biológicas, sociais, que nos direcionam ao cumprimento desse objetivo e nos mantém no cumprimento desse objetivo pré-estabelecido. Porque muitas vezes nós somos motivados a iniciar, mas não nos sentimos motivados a dar continuidade a essa execução dessa tarefa. Tá? E aí, quando a gente fala que várias questões podem estar aqui envolvidas, e que nós falamos de questões emocionais, por exemplo, se a criança está passando por algum problema emocional, é bem possível que ela não vá ter motivação para a realização dessa tarefa, da aprendizagem dessa tarefa. Por exemplo, brigou com o pai, ou perdeu um ente querido, ou até mesmo vai ter motivação para a realização dessa tarefa, da aprendizagem dessa tarefa. Por exemplo, brigou com o pai, ou perdeu um ente querido, ou até mesmo o seu animal de estimação. Tudo isso vai fazer com que, entre os adolescentes, também a questão de namoros, de amizades, tudo isso envolve a questão da atenção, envolve a questão da motivação. Problemas biológicos também, se por um acaso ele está passando por um processo de doença, um processo de até fome, ou coisas relacionadas ao seu organismo, é bem possível que isso vai interferir na motivação para a continuidade, para a realização da aprendizagem. E questões sociais também, não é?
se ele está passando por questões de bullying, por exemplo, ele pode não se sentir motivado à aprendizagem. Então, quando nós estamos numa sala de aula, é interessante que nós observemos e conheçamos os nossos alunos para que a gente consiga trazer para perto de nós, motivá-los de uma forma com que eles se interessem por aquele assunto e por onde que nós observemos e conheçamos os nossos alunos para que a gente consiga trazer para perto de nós, motivá-los de uma forma com que eles se interessem por aquele assunto e por algum momento afastem os motivos que estão tirando a motivação dele para a aprendizagem. Porque quando estamos motivados, o nosso desempenho será muito melhor. Nós vamos ter uma realização daquilo que está sendo solicitado de uma forma muito melhor. Nós podemos usar a nossa motivação intrínseca, a interior, que está relacionada aos nossos objetivos, aos nossos motivos, às ações que temos para a realização daquela tarefa, ou vamos precisar de estímulos externos. E aqui entra aqui o professor, né? Onde ele vai mostrar a importância daquele assunto, a utilidade daquele assunto, a aplicabilidade daquele assunto, e vai acabar motivando esse aluno para que ele entre conosco no objetivo de realização de um objetivo ou coletivo ou individual, mas vai ser pela motivação e muitas vezes é o professor que traz essa motivação ao aluno. E aqui entra a questão da empatia, né? O objetivo de realização de um objetivo ou coletivo ou individual, mas vai ser pela motivação e muitas vezes é o professor que traz essa motivação ao aluno. E aqui entra a questão da empatia, né? A empatia nos ajuda a viver melhor em sociedade, a trabalhar melhor em equipe, nos ajuda a ensinar melhor e aprender melhor. Quando nós observamos as motivações dos nossos alunos, quais são os medos que ele tem, quais são os seus pontos fortes, suas fraquezas, o que acontece no entorno dele, nós podemos estar atuando em conjunto para, de repente, auxiliar em alguma solução eventual, até de algum problema e de algumas dificuldades que possam surgir em sala de aula. Se nós conhecemos os recursos que ele tem, nós vamos agir em cima desses recursos, nós vamos trabalhar em cima desses recursos e trazer a motivação necessária para que ele aprenda. Então, a empatia entra exatamente nessa situação, do professor buscar no seu aluno o que é que está acontecendo e, de repente, buscar alguma solução, mesmo que simples, não a solução de todos os problemas. A empatia entra exatamente nessa situação, do professor buscar no seu aluno o que é que está acontecendo e, de repente, buscar alguma solução, mesmo que simples, não a solução de todos os problemas, que são muitos dos problemas que chegam em nossa sala de aula, eu tenho consciência disso, mas, de repente, pequenas ações que você toma dentro de sala de aula vão fazer uma grande diferença para o seu aluno. Em geral, os transtornos de aprendizagem afetivos afetam a aprendizagem de alguma forma, porque esses transtornos desviam a nossa atenção para um ponto relativo à nossa psique naquele momento, que está acontecendo conosco naquele momento, rouba toda a nossa atenção para aquilo que está acontecendo em nosso momento e nós não conseguimos nos ficar disponíveis para a aprendizagem, tá? Então, para relembrar, é importante que nós tenhamos atenção funcionando adequadamente e motivação para a aprendizagem, para que essas informações sejam passadas durante um bom sono, para o nosso, antes que nós tenhamos atenção funcionando adequadamente e motivação para a aprendizagem, para que essas informações sejam passadas durante um bom sono para nossa região cerebral, que é responsável pela memória. São várias regiões, dependendo de cada estímulo, mas é uma região que vai fazer o arquivo dessa informação. Então, tem que acontecer uma ligação entre o transmissor da informação e o receptor da informação. Nós temos que saber por que nós estamos ensinando, no que nós estamos ajudando aquele aluno com essa informação, com essa matéria, para que ele esteja motivado, ele aprenda e, de fato, aconteça a situação da aprendizagem. Há uma ligação entre os dois veículos, o que ensina e o que aprende. E as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, elas acabam trazendo alterações no seu comportamento. Muitas vezes elas apresentam um comportamento bastante retraído, porque sofrem preconceitos pelos outros alunos, pela família, muitas vezes até pelos próprios professores, alterações no seu comportamento. Muitas vezes elas apresentam um comportamento bastante retraído, porque sofrem preconceitos pelos outros alunos, pela família, muitas vezes até pelos próprios professores, que estão acompanhando a classe ou por alguma questão nesse sentido, e eles acabam apresentando um comportamento bastante retraído, evitam o contato até visual, evitam se manifestar, se perguntar, sentam nos cantos da sala, para que não sejam percebidos, tá? E algumas vezes eles se apresentam como agressivos ou hiperativos, sem serem de fato hiperativos, tá?
porque com isso eles acabam tirando atenção para a questão do desempenho, e passam a chamar a atenção para a questão de comportamento, e tudo é atribuído então ao comportamento, quando na verdade ele pode estar tendo um problema de aprendizagem de fato. Tá? E se nós soubermos manejar esse comportamento de alguma forma, nós vamos trazer essa criança também para a aprendizagem de uma forma melhor. Então, quando nós conseguimos identificar, tá? E se nós soubermos manejar esse comportamento de alguma forma, nós vamos trazer essa criança também para a aprendizagem de uma forma melhor. Então, quando nós conseguimos identificar as questões que estão relacionadas à aprendizagem daquele aluno, quando nós conseguimos incluí-lo e integrar esse aluno em sala de aula, nós vamos verificar que vai acontecer uma melhora na sua autoestima e melhora o seu processo de atenção como consequência, sua memória, você vai perceber que ele acaba se lembrando daquilo que foi ensinado de uma forma mais produtiva, e tudo isso faz parte do processo de aprendizagem, como nós falamos até agora, esse aluno tendo dificuldade ou não. Ele passa por todo esse processo. Quando ele tem um transtorno, isso, apesar de todas as intervenções, acaba permanecendo, às vezes ameniza e permanece. Agora, tem questões pontuais também. Aconteceu uma certa questão, num certo momento, com aquele aluno, se nós tivermos a iniciativa de intervir de alguma forma, nós vamos ver que a solução acaba chegando, ele melhora a autoestima, e agora tem questões pontuais também. Aconteceu uma certa questão, num certo momento, com aquele aluno, se nós tivermos a iniciativa de intervir de alguma forma, nós vamos ver que a solução acaba chegando, ele melhora a autoestima e ele consegue estar atento em sala de aula para aprender melhor. Então, diante de todos desses processos que nós mencionamos, que ajudam a entender a aprendizagem e, em especial, a aprendizagem dos disléxicos, nós vamos destacar, então, qual é a importância da correta avaliação e da intervenção para que haja uma boa evolução desse aluno em sala de aula, passando também pela inclusão de todos os envolvidos. Né? Então, quando nós percebemos que nós fizemos intervenção, nós fizemos alterações no nosso processo de ensino, nós modificamos a nossa relação com o nosso aluno, nós identificamos algumas dificuldades em relação a ele, e nós percebemos até que houve uma melhora na autoestima dele, mas que não foi suficiente para que ele evoluísse o tanto quanto o resto da sala evolui, seria o momento de nós convidarmos os pais para conversar com ele, e nós percebemos até que houve uma melhora na autoestima dele, mas que não foi suficiente para que ele evoluísse o tanto quanto o resto da sala evolui, seria o momento de nós convidarmos os pais para conversarmos sobre essa dificuldade, de repente sabermos de alguma coisa que possa estar acontecendo, que o aluno não trouxe, e aí nós buscarmos aí, juntamente com os pais, verificar se é o momento de fazermos uma avaliação na aprendizagem desse aluno ou não. Quando nós percebemos que houve intervenção, que ele já faz até uma intervenção fora da sala de aula, que os pais estão tentando ajudar, estão buscando informações, estão ajudando com as lições de casa, com os trabalhos, e essa evolução não vem acontecendo conforme esperado, seria o momento de nós encaminharmos sim para uma avaliação. E quando nós falamos de avaliação em questão de aprendizagem, é sempre importante que ela aconteça com uma equipe multidisciplinar, para que a gente compreenda esse aluno como um todo, para que nós tenhamos um diagnóstico seguro, para que nós possamos fazer uma indicação de intervenção adequada, para que uma equipe multidisciplinar, para que a gente compreenda esse aluno como um todo, para que nós tenhamos um diagnóstico seguro, para que nós possamos fazer uma indicação de intervenção adequada, para que acabe acontecendo uma evolução acadêmica tranquila, ou minimamente tranquila, para que esse aluno tenha um desenvolvimento adequado em sala de aula. Então, quando a gente já fez essa identificação, já fez as alterações que seriam possíveis, e esse aluno continua apresentando dificuldade, é o momento de pedir uma avaliação e que indicar sempre uma equipe multidisciplinar. Tá? Porque depois dessa avaliação, os pais vão receber orientações, e a escola também vai receber informações e orientações de como proceder com esse aluno em sala de aula, vai receber algumas novas estratégias para que sejam aplicadas em sala de aula. E as emoções, né? Como é que se dá a questão do processamento da informação? É o sistema límbico. Ele é o responsável pela manutenção mental do homem como um todo. Por ele, e as emoções, né? Como é que se dá a questão do processamento da informação? É o sistema límbico. Ele é o responsável pela manutenção mental do homem como um todo. Por ele são validadas as questões de memória, de aprendizagem e até mesmo a expressão da inteligência. Não que ele vá ser responsável pelo QI do aluno, né? Mas como ele consegue expressar a inteligência que ele tem. Eu tenho visto na minha prática clínica
que muitas vezes a criança tem uma inteligência bastante boa e ela não consegue expressar adequadamente essa inteligência porque ela não tem um vocabulário adequado, porque ela não tem vivências adequadas, e aí acaba, de repente, havendo uma má interpretação do potencial cognitivo dessa criança. Então, muitas vezes pode estar havendo uma interferência da questão da emoção. E esses processos são todos muito importantes para a questão do comportamento adaptativo do indivíduo à sociedade e também para a comunicação dele como ser humano com o resto das pessoas. Tá? Então, as emoções exercem, sim, um papel muito importante para a questão do comportamento adaptativo do indivíduo à sociedade e também para a comunicação dele como ser humano com o resto das pessoas. Tá? Então, as emoções exercem, sim, um papel muito importante na nossa aprendizagem, não só na nossa prática, na nossa adaptação ao mundo e na nossa capacidade de comunicação. E o sistema límbico é responsável pelo controle das emoções, né? Ele conta com o sistema nervoso, que vai ajudar os indivíduos a se expressarem, a transmitirem o que pensam, suas ideias e seus sentimentos. E aqui nós temos o sistema límbico, representado aqui nessa figura, que ele tem uma posição bastante central dentro do cérebro e por onde passam questões também que são envolvidas com a língua escrita. Então, nós não podemos deixar de lado as questões emocionais quando falamos de dificuldades e transtornos de aprendizagem. E como é formado, né? O que tem ali o sistema límbico? Nós temos o hipotálamo, o hipocampo e a amígdala. O hipotálamo, aliás, vamos começar pelo hipocampo. O hipocampo é onde nós vamos armazenar a aprendizagem. E como é formado, né? O que tem ali o sistema límbico? Nós temos o hipotálamo, o hipocampo e a amígdala. O hipotálamo, aliás, vamos começar pelo hipocampo. O hipocampo é onde nós vamos armazenar os nossos humores, nossos pensamentos, nossas memórias, tanto de curto quanto de longo prazo. Na amígdala, nós vamos regular as emoções que estão muito relacionadas ao medo, à excitação, e onde vai acontecer o estágio, o início para a resposta, ou se nós vamos enfrentar a situação, se nós vamos fugir dela. Né? E conforme a emoção é provocada, cada acontecimento vai provocar um tipo de emoção, vai gerar um tipo diferente de consequência de memória e também no aprendizado. Alunos ansiosos, deprimidos ou mesmo irritados vão receber as informações de uma forma completamente diferente de um aluno que está tranquilo e vão construir a memória daquilo que viram e ouviram de uma forma diferente, influenciados por aquela emoção naquele momento. Então, se nós colocarmos emoção no nosso ensino, nós vamos observar que vai acontecer uma memorização daquilo que viram e ouviram de uma forma diferente, influenciados por aquela emoção naquele momento. Então, se nós colocarmos emoção no nosso ensino, nós vamos observar que vai acontecer uma memorização de forma diferenciada. Quando nós conseguimos trazer a emoção para perto da aprendizagem, acontece de uma forma melhor. Tá? Vocês podem perceber que quando nós assistimos um filme em que a gente se identifica com aquele sofrimento, a gente acaba chorando junto. Então, quando a gente identifica um sofrimento, quando a gente identifica uma necessidade, quando a gente entende as necessidades também do outro, não só relacionadas às nossas, mas dos outros também, vocês vão perceber que acontece uma aprendizagem de uma forma melhor. Então, muitas vezes nós precisaremos rever o nosso processo de ensino, como nós trazemos as informações e como nós trabalhamos a aprendizagem com os nossos alunos. E o cérebro ele é ocupado de uma forma inteira pela emoção e a atenção se volta para aquele momento e como nós trabalhamos a aprendizagem com os nossos alunos. E o cérebro ele é ocupado de uma forma inteira pela emoção e a atenção se volta para aquele momento, para aquele sentimento, e aquilo fica registrado de uma forma bem mais intensa e definitiva. Então, agora vamos falar sobre o que é a dislexia. Essa é uma definição que foi elaborada na Associação Internacional de Dislexia nos Estados Unidos. A BD esteve presente no momento da elaboração dessa definição. Essa definição de 2013, ela ainda está ativa, ela ainda é válida, aliás, é a que ainda está validada lá na Associação Internacional de Dislexia. E ela explica que é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica, ela é genética e hereditária, é caracterizada por dificuldades na fluência correta da leitura, por dificuldades na habilidade de decodificação e soletrização. Essas dificuldades resultam de um déficit do componente fonológico da linguagem, que é caracterizada por dificuldades na fluência correta da leitura, por dificuldades na habilidade de decodificação e soletrização. Essas dificuldades resultam de um déficit do componente fonológico da linguagem, que é inesperado diante das outras habilidades que essa criança apresenta, das habilidades consideradas para a faixa etária, e elas persistem, apesar da criança
ter uma inteligência normal, tá? E ter passado por oportunidade escolar, ela ter passado pelo processo de ensino-aprendizagem. Nós temos essa disfunção de transtorno descrita, o transtorno descrito no DSM-5, que fala de um transtorno de aprendizagem específico. Eu não vou me alongar muito nessas questões, vocês terão uma outra aula com a Angela Nipo, também da Associação Brasileira de Dislexia, que vai esmiuçar um pouco mais sobre as questões do que é a dislexia e das características. Eu vou dar uma passada para poder fazer uma costura com a questão da emoção, tá? Esse distúrbio também é descrito no CID-10, contando as questões do que é a dislexia e das características. Eu vou dar uma passada para poder fazer uma costura com a questão da emoção, tá? Esse distúrbio também é descrito no CID-10, um transtorno específico de leitura, e a descrição no CID-10, no DSM-5, a descrição é bem parecida do transtorno, então eles sempre falam da criança ter tido uma escolarização adequada, ter uma inteligência normal, de não ter tido nenhuma privação sensorial, persistem as dificuldades em leitura e escrita. Agora, nós estamos para receber o CID-11, então eu acho interessante eu colocar aqui a questão do CID-11, porque vai notificar a nomenclatura a ser utilizada para a questão da dislexia, e eu achei interessante trazer para vocês. Vocês já devem ter essa informação, é claro, mas eu acho interessante nós estarmos falando e amarrando mais essa informação durante esta aula. Nós não temos ainda o CID-11 traduzido para o português, tenho a previsão de trazer para vocês. Vocês já devem ter essa informação, é claro, mas eu acho interessante nós estarmos falando e amarrando mais essa informação durante esta aula. Nós não temos ainda o CID-11 traduzido para o português, tenho a previsão de que aconteça em 2019 ou 2020, mas aqui eu fiz uma tradução livre, tá? Para a gente entender como vai passar a ser vista a questão da dislexia assim que nós tivermos o CID-11 em mãos. E o que é mais interessante é que nós vamos ter uma modificação na nomenclatura. Ao invés de nós utilizarmos o CID-10F81, nós vamos começar a utilizar a nomenclatura EA03. Essa vai ser a nomenclatura utilizada para a dislexia assim que o CID-11 entrar em vigor aqui no Brasil. E a tradução livre que traz é a seguinte: o transtorno de aprendizagem do desenvolvimento, que é caracterizado por dificuldades significativas e persistentes no aprendizado de habilidades acadêmicas, que podem incluir leitura, escrita ou aritmética, o desempenho do indivíduo na habilidade do desenvolvimento, que é caracterizado por dificuldades significativas e persistentes no aprendizado de habilidades acadêmicas, que podem incluir leitura, escrita ou aritmética. O desempenho do indivíduo na habilidade acadêmica afetada está nitidamente abaixo do que seria esperado para a idade cronológica, o gera funcionamento intelectual e resulta em prejuízo significativo no funcionamento acadêmico ou ocupacional do indivíduo. O transtorno do aprendizado do desenvolvimento manifesta-se primeiro quando as habilidades acadêmicas são ensinadas já durante os primeiros anos escolares. O transtorno de aprendizagem do desenvolvimento não é devido a um distúrbio do desenvolvimento intelectual, a uma deficiência sensorial de visão ou de audição, a distúrbio neurológico motor, a uma falta de disponibilidade de educação, uma falta de proficiência na linha de instrução acadêmica ou de uma diversidade psicossocial. Então, essa é uma tradução livre que eu trouxe para vocês e chamou bastante atenção a questão do novo código que deverá ser usado. E eu gosto muito desse autor, que é o José Artiga Palares, que em 2009 trouxe, de repente, uma nova forma de seguir a dislexia ou de uma diversidade psicossocial. Então, essa é uma tradução livre que eu trouxe para vocês e chamou bastante atenção a questão do novo código que deverá ser usado. E eu gosto muito desse autor, que é o José Artiga Palares, que em 2009 trouxe, de repente, uma nova forma de seguir a dislexia. Ele diz que a dislexia poderia ser definida como uma dificuldade e competência de âmbitos distintos, e a sua melhor conceituação poderia envolver um conceito de desvantagem adaptativa diante de uma exigência cultural que é particularmente dependente de um tipo de habilidade para a leitura escrita. Por que ele diz isso? Porque a leitura não é uma função inata, como nós temos, por exemplo, a fala. Né? A fala é uma função inata, nós nascemos com as condições para a fala. Na verdade, a leitura escrita precisa ser aprendida, ela foi uma invenção da pessoa, do ser humano, né, do homem, e ela precisa ser aprendida, ensinada e aprendida. E até a Idade Média, poucos eram alfabetizados. A Idade Média está bem próxima, quando a gente falou lá do pré-frontal, que foi a última área em que o homem desenvolveu. Nós estamos falando da Idade Média, que é uma coisa bem mais
Na verdade, a leitura escrita precisa ser aprendida, ela foi uma invenção da pessoa, do ser humano, né, do homem, e ela precisa ser aprendida, ensinada e aprendida. E a Idade Média, poucos eram alfabetizados. A Idade Média está bem próxima, quando a gente falou lá do pré-frontal, que foi a última área em que o homem desenvolveu. Nós estamos falando da Idade Média, que é uma coisa bem mais recente. E somente na metade do século XI é que a leitura foi chegar aos leigos. Até então, ela era permitida somente para a igreja e para aqueles com maior poder econômico e também de mando, né? De forma geral, então, quais são os sintomas? Como eu disse para vocês, a Angela vai estar falando mais especificamente, mais detalhadamente sobre as dificuldades, mas eu tenho que obrigatoriamente passar por essas descrições, por essas informações, características, sintomas da dislexia. O que acontece com o indivíduo disléxico? Ele evita livros, ele tem dificuldade na aquisição automatizada da leitura e da escrita também, e faz omissões, descrições por essas informações, características, sintomas da dislexia. O que acontece com o indivíduo disléxico? Ele evita livros, ele tem dificuldade na aquisição automatizada da leitura e da escrita também, e faz omissões, ele faz trocas, ele não tem estratégias para fazer uma leitura, ele faz uma leitura lenta, não é expressiva, ele usa de muitas pausas, falta ritmo, falta entonação, ela é entrecortada, trabalhosa e não fluente. Ele tem medo de ler em voz alta, por isso é que a gente sempre pede para que o aluno não seja forçado a ler em voz alta diante de outros alunos. Ele não percebe os erros que ele comete, e aí com essa leitura toda atrapalhada, toda dificultosa, é lógico que vai apresentar uma dificuldade na interpretação do texto, porque foi tão trabalhosa essa leitura que acaba não ficando informações na hora que ele vai resgatar e trazer a interpretação. Na escrita, ele tem dificuldades para copiar dos livros, da lousa, porque quando ele olha para a lousa, ele uma coisa vai trazer para o papel, ele já não lembra aquilo que ele viu na lousa e muitas vezes copia de novo a anotação. Na escrita, ele tem dificuldades para copiar dos livros, da lousa, porque quando ele olha para a lousa, ele uma coisa vai trazer para o papel, ele já não lembra aquilo que ele viu na lousa e muitas vezes copia de novo, outras vezes pula palavras e aí a hora que ele vai ler aquilo que ele copiou não faz sentido. Ele faz trocas, ele faz omissões, ele faz aglutinações, ele faz junções de palavras e letras. E acaba apresentando disgrafia, desortografia, uma coordenação motora ruim para desenhos e recortes, e em alguns casos acabam apresentando uma boa habilidade por desenho artístico. Os disléxicos, de modo geral, não são todos iguais, isso é importante nós destacarmos. De modo geral, eles são lentos, eles se cansam rapidamente quando nós falamos de questões relacionadas à leitura escrita, dentro e fora da escola. Eles têm dificuldade em fazer as lições, eles ficam horas fazendo lições, é muito cansativo para a família. As tarefas em sala de aula e as levadas para casa, eles trazem de volta incompletas, eles precisam sempre, eles ficam horas fazendo lições, é muito cansativo para a família. As tarefas em sala de aula e as levadas para casa, eles trazem de volta incompletas, eles precisam sempre de um tempo maior para elaborar a resposta, eles têm dificuldades para a percepção da passagem do tempo, então, quando a professora fala, faltam 10 minutos, isso não tem muito significado para eles, então esses 10 minutos não tem uma contextualização, eles não percebem, a hora que a professora fala, acabou, ele falou, como, 10 minutos? Mas já passou 10 minutos, e ele não percebeu. Ele tem dificuldade com os esportes coletivos, de forma geral, uma coordenação motora ampla e fina prejudicadas. Eles são literais, eles têm dificuldades para compreender muitas vezes piadas com duplo sentido e mensagens subliminares. Eles preferem sempre filmes dublados a filmes legendados, porque eles têm uma lentificação, eles não conseguem acompanhar a leitura das legendas, e muitos nos falam que quando vão ao cinema, que não teve a oportunidade de pegar um filme dublado, eles pegam legendado, eles só assistem as cenas, eles não conseguem acompanhar, uma lentificação, eles não conseguem acompanhar a leitura das legendas, e muitos nos falam que quando vão ao cinema, que não teve a oportunidade de pegar um filme dublado, eles pegam legendado, eles só assistem as cenas, eles não conseguem acompanhar as legendas. Eles têm dificuldade com memória imediata, então recados eles não lembram, instruções muito longas eles não se lembram, nomes das pessoas eles trocam, eles acabam tendo dificuldade, com datas, com listas, com número de telefone, porque às vezes eles invertem os números e aí surgem muitas questões na vida social deles também. Eles têm dificuldade para memorizar sequências, com as tabuadas, os dias da semana, os meses do ano, o alfabeto, porque tudo isso é decorado, não é contextualizado. Então, parte da atividade que envolve a intervenção junto ao disléxico é trazer contexto para essas sequências, para eles conseguirem reter e se lembrar.
Eles fazem roteiros diferentes para a solução de problemas, principalmente, vou citar aqui uma questão dos problemas matemáticos, eles fazem de uma forma diferente. Então, o professor léxico é trazer contexto para essas sequências, para eles conseguirem reter e se lembrar. Eles fazem roteiros diferentes para a solução de problemas, principalmente, vou citar aqui uma questão dos problemas matemáticos, eles fazem de uma forma diferente. Então, o professor tem que observar se ele chegou no resultado esperado. Se chegou no resultado esperado, vamos considerar esses roteiros diferentes, eu acho bastante interessante. Eles apresentam disnomia, eles usam palavras para substituir as que eles não lembram. Então, vocês vão até identificar, de repente, algum aluno de vocês aí que tem o costume de falar troço, negócio, coisa, substituem todas as palavras por essas que são genéricas e aí agilizam a comunicação. Eles acabam tendo dificuldades para nomear a lateralidade e muitos apresentam a lateralidade mista ou cruzada. Quando eu digo nomear, eles sabem o que é direita e esquerda, mas quando você pede, me fala qual é a sua direita, eles têm que fazer uma relação com alguma função. Então, é aquela mão que eu escrevo, ou é aquela mão que eu uso o relógio, e aí eles sabem o que é direita e esquerda. Mas quando você pede, me fala qual é a sua direita, eles têm que fazer uma relação com alguma função. Então, é aquela mão que eu escrevo, ou é aquela mão que eu uso o relógio, e aí eles fazem a nomeação. Mas eles apresentam dificuldade nessa nomeação. Eles têm dificuldades para manusear mapas, dicionários, listas telefônicas, que graças a Deus não existem mais, né? E acabam até tendo dificuldades para ler horas em relógio de ponteiros, porque aqui é necessária a tabuada, é necessária a percepção visual e a localização. A ABD tem até um relógio especial para disléxicos que faz uma relação entre cor e os ponteiros e a cor dos números, que facilita bastante a compreensão e a leitura das horas para o aluno que é disléxico. Na matemática, mas dislexia é um transtorno que envolve leitura escrita, mas eles têm uma dificuldade de organização, de estruturação, de compreensão de enunciado. Compreensão de enunciado é leitura escrita, não é matemática propriamente dita, não é? Então, eles têm dificuldades nessas questões, muitas vezes apresentam dislexia é um transtorno que envolve leitura escrita, mas eles têm uma dificuldade de organização, de estruturação, de compreensão de enunciado. Compreensão de enunciado é leitura escrita, não é matemática propriamente dita, não é? Então, eles têm dificuldades nessas questões, muitas vezes apresentam dificuldades com o desenho geométrico e muitos apresentam em comorbidade a dislexia, a descalculia, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso também aí no Brain Connection, que é uma das nossas profissionais também lá da BD, a Áurea, que vai falar especificamente do que seja a descalculia, mas para adiantar, já posso dizer para vocês que é uma dificuldade com os conceitos matemáticos. E apresentam dificuldade também com língua estrangeira, principalmente na escrita. Auditivamente, muitas vezes eles aprendem outros idiomas, mas na hora de transcrever para a escrita encontram muitas dificuldades. Tá? Você já deve imaginar que se ele tem dificuldades com o português, por que não teria com um idioma estrangeiro, mesmo porque, por exemplo, no inglês, aquilo que nós falamos é muito diferente daquilo que nós escrevemos, e para eles fica muito mais difícil fazer essa relação fonema-grafema. Ele tem dificuldades com o português, por que não teria com um idioma estrangeiro, mesmo porque, por exemplo, no inglês, aquilo que nós falamos é muito diferente daquilo que nós escrevemos, e para eles fica muito mais difícil fazer essa relação fonema-grafema. E quando eu falo de todas essas dificuldades, não é uma coisa de achismo, não é uma coisa só de observação em laboratório. Essas dificuldades estão relacionadas a alterações neurobiológicas e funcionais que estão descritas em pesquisas nos últimos 140 anos. Então, fica inadmissível nós passarmos a informação, como nós temos visto em muitos meios por aí, de que não existe a dislexia. Então, eu pensei algumas alterações que foram identificadas e descritas em pesquisas nesses últimos anos, e vou só mencionar, porque nós temos uma aula falando sobre essas alterações de uma forma mais detalhada. A dislexia genética hereditária, ela apresenta alterações cromossômicas, ectopia, e vou só mencionar, porque nós temos uma aula falando sobre essas alterações de uma forma mais detalhada. A dislexia genética hereditária, ela apresenta alterações cromossômicas, ectopias, microgírias e displasias, que, para resumir, seriam células localizadas fora do lugar, tá? E uma má comunicação dessas células. Uma diminuição do volume massa cinzenta no lobo frontal e no lobo temporal esquerdo, um tamanho tênue e matéria branca menos densa no fascículo arqueado, quadros alérgicos, simetria hemisférica, porque é esperada no indivíduo com boa capacidade de leitura e escrita, uma assimetria. No disléxico, nós observamos
de forma geral, sempre lembrando que todos os disléxicos não são iguais, eles têm graus diferentes de alterações em cada uma desses sistemas e dificuldades em graus diferentes em todos esses aspectos que nós estamos mencionando. Por isso até que é bastante diagnóstico da são iguais, eles têm graus diferentes de alterações em cada uma desses sistemas e dificuldades em graus diferentes em todos esses aspectos que nós estamos mencionando. Por isso até que é bastante diagnóstico da dislexia. Ele tem uma distribuição não habitual da atividade cerebral durante a leitura. O hemisfério mais dedicado para a atividade do hemisfério esquerdo, ele acaba distribuindo a ativação mais para o hemisfério direito, pouca no hemisfério esquerdo, porque é justamente onde estão as ectopias, onde tem uma questão de funcionamento diferenciado. Eles apresentam menos ativação do giro frontal inferior esquerdo durante tarefas fonológicas, reduzida ativação da temporal esquerda na leitura, alterações no exame de processamento aditivo, lentificação no processamento aditivo, déficit cerebelar, que tem a ver com a coordenação motora, um déficit fonológico na representação e evocação de sons, um déficit do sistema visual magnocelular, que leva a uma lentificação de todo o processo visual envolvendo leitura e escrita, e uma lentivo, déficit cerebelar, que tem a ver com a coordenação motora, um déficit fonológico na representação e evocação de sons, um déficit do sistema visual magnocelular, que leva a uma lentificação de todo o processo visual envolvendo leitura e escrita, e uma lentificação de forma geral do processamento visual. Essas alterações estão todas descritas em pesquisas nos últimos 140 anos, tá? E não são pesquisas nacionais, somente temos pesquisas nacionais sim, mas nós buscamos informações em mais de 10 países de línguas diferentes. Todos esses países encontraram questões relacionadas à dislexia e descreveram alterações relacionadas à dislexia no funcionamento ou alterações neurobiológicas. E essas alterações, de uma forma ou de outra, acabam passando aqui pelo chamado triângulo da leitura, que envolve o giro frontal inferior, o córtex parieto-temporal e temporo-occipital. É onde se dá de forma regular a questão da leitura escrita. E essas alterações, de uma forma ou de outra, acabam passando aqui pelo chamado triângulo da leitura, que envolve o giro frontal inferior, o córtex parieto-temporal e temporo-occipital. É onde se dá de forma regular a questão da leitura escrita no indivíduo sem dificuldades, e todas essas alterações que eu citei no slide anterior acabam passando por essas áreas aqui, que são as que norteiam a questão de leitura escrita de um modo geral. Agora vamos imaginar um indivíduo com todas as alterações em menor ou maior grau, que não entende o que é que acontece com ele, não sabe explicar por que ele tem esse funcionamento diferenciado, que a família muitas vezes também sabe, que a escola também não sabe. Essa criança vai ter um bom desempenho? Ela vai ser uma criança com emocional equilibrado, um jovem com emocional equilibrado? É claro que não. Por isso é que muitos apresentam questões de ansiedade e depressão. E esses sintomas, eles são consequência, eles não fazem parte de fato do quadro da dislexia, mas eles são consequências quando essa dislexia não foi identificada. É claro que não. Por isso é que muitos apresentam questões de ansiedade e depressão. E esses sintomas, eles são consequência, eles não fazem parte de fato do quadro da dislexia, mas eles são consequências quando essa dislexia não foi identificada, não foi tratada, não foi compreendida pela família, pela escola e pelo indivíduo. E aí eles acabam apresentando problemas de conduta, sim. Eles apresentam impulsividade ou agressividade, um sentimento de incapacidade, um sentimento de que eles são diferentes, ou eles se tornam muito retraídos, ou acabam se tornando palhaço da turma, ou eles mentem a respeito das questões escolares, ou tornam-se pessoas sedutoras, onde eles se oferecem para ajudar o professor, eles se oferecem para fazer qualquer outra coisa que não envolva a leitura escrita. E aí, quando você tiver um aluno com esse comportamento, você pode desconfiar que ele esteja com uma dificuldade na aprendizagem. Por isso é que ele se torna uma pessoa que solicita ou muita atenção ou evita ser alvo de atenção. E ao longo que tiver um aluno com esse comportamento, você pode desconfiar que ele esteja com uma dificuldade na aprendizagem. Por isso é que ele se torna uma pessoa que solicita ou muita atenção ou evita ser alvo de atenção. E a longo prazo, o que acontece com esses indivíduos? Eles acabam atingindo menores índices de escolarização, porque eles completam, de repente, o ensino fundamental, às vezes o ensino médio, e não se lançam a novos desafios. E, em função disso, eles adquirem uma renda menor, eles acabam tendo uma menor estabilidade no emprego, eles acabam
passando por subempregos, questões de pessoas com inteligência muito boa, um emprego que não corresponde à inteligência que eles têm. Então, eles se submetem a essas questões de subemprego porque precisam sobreviver e acabam apresentando problemas de adaptação social de uma forma geral, psicossocial de uma forma geral. E é por isso que levam a questões de ansiedade e depressão também. Então, nós percebemos que o disléxico ele vai apresentar dificuldades não somente no ensino fundamental, como às vezes eu vejo as pessoas fazendo essa relação. Eles apresentam de forma geral. E é por isso que levam a questões de ansiedade e depressão também. Então, nós percebemos que o disléxico ele vai apresentar dificuldades não somente no ensino fundamental, como às vezes eu vejo as pessoas fazendo essa relação. Eles apresentam dificuldades no ensino médio, na universidade, dentro da família, no relacionamento com os amigos, nos relacionamentos afetivos, no trabalho, na sociedade como um todo. Porque, primeiro, ele apresenta dificuldades relacionadas aos sons, e depois na leitura de palavras, na soletração dessas palavras, na leitura como um todo, na compreensão daquilo que foi lido, na matemática também, na educação de uma forma geral, todo o processo de aprendizagem dele fica afetado, que acaba atrapalhando a questão da carreira desse indivíduo, que acaba atrapalhando a vida inteira. Então, a dislexia não vai dar somente os primeiros anos escolares, ela vai afetar o indivíduo como um todo, porque ele nasce e morre disléxico. Ele pode receber intervenção, ele pode melhorar as questões relacionadas à leitura escrita, mas ele vai continuar apresentando um funcionamento diferente. A dislexia não vai dar somente os primeiros anos escolares, ela vai afetar o indivíduo como um todo, porque ele nasce e morre disléxico. Ele pode receber intervenção, ele pode melhorar as questões relacionadas à leitura escrita, mas ele vai continuar apresentando um funcionamento diferenciado. E esse funcionamento diferenciado nem sempre é bem compreendido na sociedade. E é isso que eu quero destacar aqui. Vocês podem ver que a separação aqui das palavras é um pouquinho diferente, porque o sistema e o Brain Connection apresentam um outro sistema, dá uma pequena alteração, mas deu para vocês entenderem bem que é uma questão que envolve a vida do indivíduo como um todo. Mas não são só aspectos negativos. Eu queria aqui destacar que os disléxicos apresentam, sim, algumas qualidades. Eles são criativos, eles são inteligentes, muitas vezes eles são artísticos, inovadores, desafiadores. Eles desafiam a gente que não tem o mesmo tipo de processamento que eles têm, a novas formas de ensinar, a buscar novas formas de lidar com as diferenças de um modo geral, porque o disléxico é um dos tipos de transtorno de aprendizagem. Na nossa sala de aula nós vamos ter muitos transtornos, muitas diferenças, inovadores, desafiadores. Eles desafiam a gente que não tem o mesmo tipo de processamento que eles têm, a novas formas de ensinar, a buscar novas formas de lidar com as diferenças de um modo geral, porque o disléxico é um dos tipos de transtorno de aprendizagem. Na nossa sala de aula nós vamos ter muitos transtornos, muitas diferenças na aprendizagem, e o desafio aqui é encontrar uma forma de ensinar a todos os indivíduos. Esse é, de fato, o desafio. Os disléxicos acabam encarando os desafios e problemas sob ângulos diferentes, e eles trazem muitas vezes soluções diferentes, e vocês acabam até se espantando como é que um aluno tem dificuldade com leitura e escrita me traz soluções para problemas muito mais difíceis do que a questão da escrita. Assim, nós vamos ter a importância de uma correta intervenção para a melhora desses aspectos, né? Porque uma vez que ele entende o que acontece com ele, que a família entenda, que todos entendam que é uma questão relacionada à leitura, escrita e à compreensão de textos, nós vamos trabalhar essas atribuições, fazendo com que melhore a sua autoestima, melhora desses aspectos, né? Porque uma vez que ele entende o que acontece com ele, que a família entenda, que todos entendam que é uma questão relacionada à leitura, escrita e à compreensão de textos, nós vamos trabalhar essas atribuições, fazendo com que melhore a sua autoestima, ele compreenda o que se passa à sua volta, ele vai entender que ele tem uma importância dentro da sociedade, que ele tem inteligência para estar ocupando qualquer tipo de cargo, qualquer tipo de profissão, e aí ele consegue ter um desempenho melhor, mais feliz. É importante, então, repetindo sempre, a inclusão e a integração efetiva deste aluno dentro de uma sala de aula, para que ele tenha um estado emocional estável, para que ele possa expressar da melhor forma possível as habilidades que ele tem. E aí, em decorrência disso tudo, ele acaba tendo uma aceitação na sociedade de uma forma bem mais tranquila. Algumas dicas rapidamente para a família. Então, quando o filho, né, o sobrinho, o indivíduo ali da sua família começar a apresentar dificuldades, buscar uma equipe multidisciplinar bem mais tranquila. Algumas dicas rapidamente para a família. Então, quando o filho, né, o sobrinho, o indivíduo ali da sua família começar a apresentar dificuldades,
buscar uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar para uma correta avaliação das dificuldades e uma adequada orientação, oferecer os acompanhamentos que foram sugeridos pela equipe, auxiliar em casa com as tarefas de leitura, respeitar a necessidade de um maior tempo para o processamento das informações que ele recebe, não puni-lo por falhas oriundas de suas dificuldades, estimulá-lo a prosseguir, a continuar, valorizar os acertos que ele apresenta, acreditar no potencial que ele tem, porque o disléxico já passou por avaliação e a gente viu que ele tem um potencial. Então, nós temos que acreditar e estimular ele a continuar e progredir. Para a escola, algumas também dicas rapidinhas, bem simples. Fazer avaliações diferenciadas com uma menor quantidade de questões e de múltiplos formatos. Questionar oralmente as respostas escritas e confusas que o aluno der. Oferecer mais tempo para a resposta. Também dicas rapidinhas, bem simples. Fazer avaliações diferenciadas com uma menor quantidade de questões e de múltiplos formatos. Questionar oralmente as respostas escritas e confusas que o aluno der. Oferecer mais tempo para a resposta às provas. Permitir o uso de tabuada impressa, de fórmulas e de tabelas. Facilitar a inclusão em grupos de trabalho. Muitas vezes não são aceitos nos grupos de trabalho. Enviar uma menor quantidade de lição para casa e, quando menores, os alunos forem menores, já enviar as lições copiadas. Não tirar pontos das notas em função de erros que são oriundos do transtorno, principalmente se você não for um professor da língua portuguesa, se você for professor de outras matérias. Priorizar a conversação em língua estrangeira ao invés da escrita. Criar situações em sala de aula que estimulem o pensamento, a criatividade. Lembra que eu falei que isso é importante para que a memorização fosse mais eficiente? Validar as conclusões a que ele chega, a participação dele, os acertos que ele mostra. Trabalhar em conjunto com os profissionais que atendem o aluno, receber esse profissional periodicamente na escola e juntos estabelecerem normas para que a memorização fosse mais eficiente. Validar as conclusões a que ele chega, a participação dele, os acertos que ele mostra. Trabalhar em conjunto com os profissionais que atendem o aluno, receber esse profissional periodicamente na escola e juntos estabelecerem novas metas de atendimento a este aluno. Cobrar dos pais o acompanhamento indicado pela equipe que avaliou. Muitas vezes eles passam pela avaliação, recebem orientação e não passam o filho para o acompanhamento indicado e a escola não vai dar conta de todas as dificuldades. Mostrar respeito, amizade, afetividade em sala de aula, para facilitar a aprendizagem somente do aluno disléxico, mas de todos os alunos que você tenha lá em sua sala de aula. Nós esperamos para o futuro, para nós estarmos finalizando, nós esperamos que as famílias estejam mais informadas, que as escolas estejam mais informadas, preparadas e dispostas a trazer esse aluno para a aprendizagem, que as empresas estejam informadas e conscientes de suas responsabilidades para com as pessoas que apresentam dificuldades de modo geral, não somente com a dislexia, e uma sociedade de fato inclusiva e integrativa. Preparadas e dispostas a trazer esse aluno para a aprendizagem, que as empresas estejam informadas e conscientes de suas responsabilidades para com as pessoas que apresentam dificuldades de modo geral, não somente com a dislexia, e uma sociedade de fato inclusiva e integrativa. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês em estarem ouvindo. Curtam muito esse congresso, que é uma oportunidade única. Espero vê-los em outras oportunidades e, de repente, quem sabe, lá na BD, e aí vai o endereço para vocês. Consultem o nosso site também, para saber das nossas novidades e das atualizações em relação ao que nós temos apresentado aqui. Muito obrigada, um bom congresso a todos, um forte abraço. Tchau. Nosso site também, para saber das nossas novidades e das atualizações em relação ao que nós temos apresentado aqui. Muito obrigada, um bom congresso a todos, um forte abraço. Tchau.